Alô, alô, valendo! Dia 23/11 de 2024, 13 horas e 39 minutos. Estamos começando aqui nossa terceira, né, de 4 aulas no total, de Mecânica dos Solos 1. Essa prática visa, né, nós já falamos semana passada, visa melhorar os conhecimentos que nós temos a respeito da mecânica dos solos, da teoria da mecânica dos solos, e pegar essa teoria e tentar mostrar para vocês como ela se aplica na prática, como ela é importante na prática para diversos tipos de obra. Principalmente obras rodoviárias, obras de grande movimentação de terra, obras de drenagem, obras de loteamento, muito tipo de obra, a movimentação do solo é muito importante, né? Imagino você, eu tenho visto, eu tenho acompanhado isso aos poucos, né? O pessoal ainda por conta da época do escritório de cálculo, essa semana mesmo me ligaram de fora de Uberaba, a respeito de um condomínio em que foi feita toda a pavimentação, foi feita toda a base, a infraestrutura tinha subido lá mais de 80 centímetros de solo, e aí o asfalto começou a ceder, começou a recalcar. Por quê? Porque não houve compactação devida do solo. Então, esse estudo de solo para grandes movimentações, assim, é indispensável. Não fazer significa grandes prejuízos. Você sabe por quê? Porque a solução, num caso desse, é retirar todo o asfalto, vir com a retro, arrancar esse asfalto, arrancar a camada de base, fazer novamente a compactação do subleito, que é desse terreno de aterro, vir com a base novamente, compactar a base e repavimentar. O custo de uma pavimentação é cerca de 3 vezes, 2,5 vezes o custo de um recapeamento. Então, só recape ali não vai funcionar. Então, é um prejuízo muito grande. Se isso acontece em áreas muito maiores, haja prejuízo aí, tá? Enquanto um subleito bem compactado, um estudo de compactação muito bem feito, não implica nesse prejuízo desse tamanho, tá? É muito importante isso. Muito importante definir isso. E por que eu citei logo a questão de pavimentação? Porque é onde se gasta mais dinheiro, né? Onde se gasta mais verba. Em uma casa você tem um prejuízo num recalque aí, trincas, às vezes você tem um prejuízo na ordem até das dezenas de milhares de reais, né? 70, 80 mil reais, às vezes, dependendo do que for, tiver que escorar, refazer fundação. Mas a gente está falando de um bairro inteiro, de um condomínio inteiro. Aí estou falando na casa das dezenas de milhões de reais, não é mais milhares. Você multiplica isso por vezes 1.000, tá? Muito bem. Na última aula, eu fui ali, né, enquanto vocês estavam aguardando, eu fui ali verificar o que nós havíamos feito. Então, nós já falamos na primeira aula, 1/4, nós falamos sobre granulometria dos solos, né? E eu estou só puxando aqui o assunto para a gente fazer o link. Então, a gente falando sobre granulometria dos solos, granulometria do qual vai classificar esse solo para saber se é um solo arenoso, siltoso ou argiloso. A classificação dos solos nos leva a entender se esse solo tem uma grande tendência a recalque, como é que esse solo se comporta mediante a presença de água. Em Mecânica dos Solos 2, eu acho que vocês ainda estão no currículo antigo. Quem tiver no currículo novo já viu, está vendo. Quem tiver no currículo antigo que ainda tem Mecânica dos Solos 1 e 2 teórica, no próximo semestre vai ver percolação, a lei de Darcy, percolação e os adensamentos, né? Imediato, primário e secundário. Então, o tipo do solo me dá indícios, belíssimos indícios, de como vai se dar esse comportamento do solo ao longo do prazo. Falei lá na primeira aula, ao final de granulometria, muita atenção com solos muito vermelhos, argilosos, né? Na hora que você for fazer, por exemplo, um ensaio de sondagem, que ele vai te dar, para pequenas construções agora estou falando, você vai fazer somente um ensaio de sondagem, né? Só pelo ensaio de sondagem você calcula a fundação, a partir dele você toma a decisão de qual fundação vai utilizar e de qual profundidade, se for um estaca, ou então de qual área, se for uma sapata, ou então de qual espessura, se for um radier, baseado no tipo do solo. Muita atenção com solos de cor extremamente avermelhada e argilosos, tá?
Quando a gente tem, aqui na nossa região, a gente tem muito solo de predominância argilosa, mas é a tal da argila variegada. Uma argila de cor variegada é aquela argila que tem um bom índice arenoso nela. Então, ela já tem uma resistência melhor do que aquele massapé da Bahia, por exemplo, que é um tipo de solo clássico, né? Que desce, adentra aqui ao estado de Minas Gerais, então não está só no Nordeste, está também parte integrante do nosso rol de solos aqui do Sudeste. Esse é um solo onde o recalque é muito maior, tá? Isso daqui é só uma referência à granulometria. Nós determinamos também a massa específica real dos solos, né? Em função da lei do empuxo do Arquimedes, né? Em que um volume qualquer imerso em água desloca a mesma proporção, a mesma fração de água para fora do recipiente. Então, uma vez que a gente conhece no recipiente graduado, a gente tira o ar, a gente consegue, das 3 fases que nós temos aí no solo, a gente consegue separar, retirar o ar e retirar a água, e a gente tem só os grãos, e a gente consegue determinar o volume desses grãos. Algo que só é possível através desse tipo de ensaio, né? E lembrando que esse índice é um índice que serve para eu correlacionar vários outros índices. Ele não é um índice direto de cálculo. Eu não uso ele diretamente para calcular um empuxo no muro de arrimo. Eu não uso ele diretamente para calcular o peso de um aterro novo. Eu não uso ele diretamente para calcular os recalques ou os adensamentos. Eu não uso ele para calcular, por exemplo, a variação, né? Um empolamento de solo. Empolamento é aquele ganho de volume entre o momento que você corta o solo, né? Ele está lá, compactadozinho, in natura, e aí você vem com a máquina, então, na hora que você corta esse solo para jogar no caminhão, ele tinha um determinado índice de vazios, é óbvio, ele aumentou o índice de vazios porque você tirou a compactação dele, natural, então esse cara ganha volume. Então, eu também não uso esse índice para determinar um empolamento, essa variação de volume entre o volume solto e o volume natural é chamada de empolamento, tá? Volume compactado dividido por volume solto dividido por volume compactado é um empolamento, que dá na mesma de você pegar a massa específica aparente seca compacta com a massa específica aparente seca solta, um dividido pelo outro também nos dá o empolamento. Então, esse índice também não é usado, só que para determinar os índices que eu preciso para fazer esses cálculos, eu preciso, por vezes, do peso específico desse solo, em que, vou lembrar para vocês, é possível vocês consultarem a literatura, né? Quanto mais avermelhado o solo, maior presença de minério de ferro, é uma decomposição de rochas, né? De rochas limonitas, rochas que estão presentes no minério de ferro, e, portanto, eles têm um peso específico do grão maior, o real, né, que nós estamos falando. Então, ele está mais próximo de 2,85 gramas por centímetro cúbico ou 2.850 quilos por metro cúbico. E o quanto mais próximo quanto mais claro esse solo, mais próximo do alaranjado barra marronzado da areia, mais leve ele é, chegando a 2.650 quilos por metro cúbico. Então, nós temos esse limite de 2.650 a 2.850. É uma faixa bem razoável para você trabalhar quando você não tem contato com o laboratório, quando não é possível você utilizar-se do laboratório, você utiliza da literatura, uma vez que isso já foi testado amplamente e esses valores são muito bem aceitos no mundo acadêmico, no mundo da pesquisa. Portanto, se é aceito no mundo acadêmico da pesquisa, temos que utilizar. Muito bem. Agora, nós vamos... o Fagner está falando que está chovendo muito forte e pode ser que caia a sua internet. Fagner, onde você está? Só de curiosidade, conta para mim qual cidade.
E beleza, estou sabendo, o Google vai registrar sua presença pelo tempo que você tiver aqui, eu entendi. Goiatuba, Goiás. Bom, Fagner, eu espero que a chuva fique por aí, que ela dê um tempo aqui, porque eu não aguento mais. E, inclusive, amanhã o Uberaba está na final da terceira no Campeonato Mineiro. Eu espero poder ir para o Uberabão sem tomar as últimas chuvas que eu tomei. Bom, Reclama beleza. não, que passou ano passado, ficou quase 8 meses. Esse ano passou 8 meses sem chover, né? Chover é bom Passou, também. mas pode, na hora do jogo, não. Pode chover depois. Podia, na hora do jogo, permitir que eu ficasse menos ensopado no Uberabão. Tá bom. Vamos lá. A primeira prática de hoje nós temos aqui, né? Nós temos que trabalhar os limites de Atterberg, que estão separados em duas práticas, que é o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Já vou explicar sobre elas. E temos que trabalhar a prática de compactação, né? Que quase tudo descamba, quase tudo não. Muito dos exemplos que eu citei estão em função de compactação. Então, por isso é a última prática. E nós temos que passar o vídeo delas, são vídeos que somados a limite de Atterberg dá quase 1 hora e a compactação tem quase 1 hora. Então, eu tenho que controlar muito bem o prazo. Eu não posso me furtar, minha função aqui é suscitar suscitar a discussão, a importância dessa prática e trazer elementos que não estão dentro do vídeo para vocês. Mas, principalmente, responder às dúvidas de vocês. Então, eu gostaria, novamente, da participação de vocês. Sintam-se à vontade para participar. Mas irei dosar esse tempo para que seja possível que a gente veja todos os vídeos. Então, começamos aqui com uma prática que é o limite de liquidez, que nada mais é do que a umidade qual, se você aumentar a quantidade de água nesse solo, você vai transformá-lo em barro, certo? E depois nós vamos ver o limite de plasticidade, que é a quantidade de umidade qual, se você retirar mais água, você vai transformá-lo num ambiente do sertão mesmo, né? Extremamente seco, ele vai começar a rachar, é um solo que começa a rachar. O intervalo entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade, segundo, por exemplo, os parâmetros do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, né, que é o que regula a construção de ruas, avenidas e estradas, na verdade regula a construção de estradas, né? Uma vez que nós não temos, pelo menos nas cidades que eu já trabalhei, nós não temos legislação municipal que implique diretamente em como tratar o solo pré-asfaltamento, a gente usa as normas do DENIT para conhecimento desse solo e para tratamento desse solo da subbase. Então, ele fala a respeito dessas faixas de limites de liquidez e limites de plasticidade. Mas o solo só é possível trabalhar ele se ele estiver dentro desses dois limites. Esses limites são a umidade qual, o limite superior de umidade, LL, e o limite inferior de umidade, LP. Eu só consigo trabalhar a compactação desse solo, só consigo trabalhar melhoramento desse solo, melhoramento do ponto de vista da engenharia civil, se esse solo estiver com umidade dentro desses dois limites. Fora disso, não adianta, nosso serviço será em vão. Nós vamos ter que corrigir primeiro a umidade para depois trabalhar em cima dessas camadas, tá? Muito bem. Pau na máquina. Vamos à nossa primeira prática, que será o limite de liquidez. Onde está? Aqui está. Olá, bem-vindos novamente. Novamente eu, professor Cleverton, e nós vamos seguir aqui na nossa... Tentar corrigir o time aqui. Olá, bem-vindos novamente. Novamente eu, professor Cleverton, e nós vamos seguir aqui nas nossas práticas de mecânica dos solos.
E essa prática ela é dividida em 2 experimentos. Vou começar o primeiro experimento. A prática em si chama-se limites de Atterberg. Para que servem os limites de Atterberg? Para determinar qual é o teor de umidade máximo e mínimo para que o solo se comporte plasticamente, tá? Então ele consiste no limite de liquidez e consiste no limite de plasticidade. A primeira prática que nós vamos fazer agora é o limite de liquidez, né? Ou seja, o teor de umidade, o qual, se a gente avançar, o solo se comporta como lama ou tende a se comportar como líquido, tá? Se liquefaz. Então, para esse experimento, nós precisamos de quê? Essa cápsula já havia sido tarada, tá? Então, nós precisamos aqui de 70 gramas de solo. Este solo, 70 gramas, ele foi passado aqui, ó, na peneira 0,42. Então, eu peguei o solo que nós já estávamos utilizando, que foi quartejado, que foi seco, em estufa. Peguei esse solo e passei ele na peneira 0,42. Da peneira 0,42 eu fui tirando até eu ter aqui uma quantidade de 70 gramas de solo. Muito bem. Então, 70 gramas de solo passado na peneira. Eu tenho esse aparelho que é chamado de aparelho Casagrande. Ele é aqui, né, o senhor do teste, é o mais importante aqui do nosso experimento. Leva o nome de um engenheiro brasileiro, né? Então, aparelho Casagrande. Eu tenho aqui um becker com água destilada. A quantidade de água no becker não importa, ela é mais do que suficiente para a gente fazer nosso experimento. E eu tenho aqui pequenas cápsulas, as quais, à medida que o experimento for acontecendo, vocês vão entender. Eu vou retirando fragmentos desse solo do aparelho, de dentro da concha do aparelho Casagrande, para determinar o teor de umidade deles. E aí, por celeridade, a gente tem 2 maneiras de determinar o teor de umidade, né? Nós temos como determinar na estufa, a 105 graus, por 24 horas. Ou então a gente pode usar o fogareiro, que é um processo mais célere, mais rápido. Então, a favor da celeridade, neste caso, nós vamos usar a estufa, tá? Então o solo está seco, ou deveria estar seco na estufa, é óbvio, né? Eu falei na última prática, mas é óbvio que ele absorve a umidade do ambiente. Casagrande, esse equipamentozinho aqui, ó, é chamado de cinzel, ele serve para fazer ranhuras na amostra de solo e serve para calibrar a concha. Uma vez que a concha, ó, ela serve para dar golpes contra uma superfície maciça, e esses golpes provocam uma vibração no solo. E essa vibração é que vai fazer com que o solo que eu vou promover uma abertura nele, uma evaginação, que essa abertura se feche, tá? É através da vibração. E a altura do golpe da concha tem que ser calibrada por este cilindro aqui, ó, na ponta do cinzel, tá? Então, se você ver, ó, o cinzel está na altura máxima de queda, encaixa exatamente a concha aqui, ó. Pode ver que a manilha ficou leve. Então, é isso que está acontecendo, tá? Também é necessário uma seringa para eu medir a quantidade de ml, né? Uma vez que o becker aqui, ele tem uma quantidade a mais. Eu não sei se eu falei, mas lembrando que eu tenho água destilada, tá? Muda muita coisa em fazer com água comum, desde que ela não esteja cheia de cloro, não. Mas como a gente está num procedimento prático, específico, dentro de uma academia, da universidade, nós estamos seguindo a risca e usando aí a água destilada. Eu tenho este outro aparato aqui, que ele é chamado de mão de grau. Ele serve para macerar o solo. Eu estou usando aqui, se vocês forem ler o roteiro, vocês vão ver que essa tigelinha que a gente usa, pede-se de porcelana. A gente, por experiência aqui, usa essa emborrachada, que é mais fácil de você trabalhar o solo aqui dentro. E o que eu vou fazer? Vou colocar solo, vou adicionando água, vou homogeneizar o solo com a mão de grau, até que ela estiver num ponto que eu possa colocar no Casagrande. Eu acho que o escopo é esse.
E à medida que eu for realizando o procedimento, fica mais simples da gente entender o que está acontecendo, tá? Eu vou narrando para vocês à medida que eu for realizando esse procedimento, tá? Eu sei que quando o plano está aberto não dá para ver a balança, mas num plano fechado, vocês podem ver que essa balança tem tamanha precisão que à medida que eu falo ela vai variando aqui. Mas essa variação é porque eu estou aqui conversando perto dela. Se ela estivesse dentro de uma cúpula, ela estaria mantendo os 70 gramas de solo. Beleza? Então vamos lá. Vou passar esses 70 gramas de solo para a minha... Vou zerar ela aqui. Para a minha vasilha, meu recipiente. E o processo, se você for seguir as medidas laboratoriais, estima-se que entre uma coleta de concha e outra, você incremente aí de 2 a 3% de massa em água. Lembrando que a densidade da água é igual a 1, né? Então, se eu for falar que eu preciso de 1 grama de água, é a mesma coisa que 1 ml de água. Beleza, vamos lá. Como eu tenho aqui 70 gramas, eu sei que por o solo está muito seco, se eu colocar 3%, 3 vezes 7, 21, vai dar 2,1 ml de água, esse teste não vai chegar onde eu quero. Então, apenas da primeira vez, eu vou acrescentar um pouco mais de água na nossa quantidade de solo. Então, vou colocar aqui, vou começar com 5 ml para que não desande. E se for necessitando, eu vou aumentando. Então, para isso da seringa, né? Eu tenho aqui 5 ml. Vou colocar os 5 ml aqui na nossa cápsula e vou mexer. Assim que eu homogeneizar, eu mostro para vocês como é que ele vai ficar. Ó, ele estava muito seco, né? Então, foi pouca quantidade. Mas mesmo assim, vamos lá. Enquanto eu vou mexendo, eu vou falando, o objetivo dessa prática é determinar o teor de umidade referente a um fechamento da nossa cava aqui para 25 golpes. Então, eu vou fazer 5 vezes, 5 repetições do mesmo experimento. Então, por isso que eu vou aumentando a quantidade de água que eu vou colocando nesse solo, tá? Para quê? Para que o número de golpes necessários para fechar seja cada vez menor. Então, o ideal é que eu comece lá perto dos 40 golpes para fechar, vá diminuindo 30, 20, 10, e aí depois, por um processo de interpolação linear mesmo, eu consigo determinar qual o teor de umidade para 25 golpes. Vocês vão entender melhor quando a gente fizer. Eu ainda acho que ele está muito seco. Consegue dar um close, por favor? Ainda acho que ele está muito seco. Então, portanto, eu vou inserir aqui mais 2 ml de água, tá? 2 ml de água. Da onde eu estou tirando esse valor de 2 ml? Prática mesmo. De ver a textura do solo e ver como ele está se comportando. Não se preocupe com essa quantidade de água. Saiba apenas que o recomendado depois do primeiro experimento é que você acrescente de 2 a 3% de massa em quantidade de água. Agora sim, ele já começou a dar uma pega e começou a formar aqui uma espécie de barro, né? Começou a ter coesão. No efeito químico que faz com que o solo grude desse jeito é chamado de coesão. Beleza. Misturou-se. Agora nós vamos colocar esse carinha aqui no nosso aparelho Casagrande. Cadê o que eu preciso para o Casagrande? Aqui, minha espátula. Obrigado. Então, com a espátula, eu vou chegar mais para trás aqui para me facilitar a minha vida.
Vou colocar meia concha aqui de solo e vou compactar ele. E fazer um rasgo, uma ranhura, promover uma ranhura no centro dele, como vocês vão ver. Aí nas próximas vezes eu não preciso ficar narrando assim tão detalhadamente o que está acontecendo, né? Vejam que esse solo ainda está meio seco, ó. Não como ele era, né? Naquele estado in natura dele, com os grãos totalmente dispersos. Aqui eu já consegui que eles tivessem ligação, né? Entre eles, ó. Não tem problema esse solo que está caindo fora, ele não vai fazer diferença para nós, pela quantidade que foi colocada aqui. Ó. Ó. Pronto. Agora eu venho para o cinzel e abro uma crosta dentro dele. E ainda termino de fazer uma ranhura. Isso aqui não vai ser possível de vocês observarem. Por conta do close, do fechamento da câmera. Mas eu tenho que fazer uma ranhura de tal modo que eu, daqui de perto, veja o fundo, que eu veja o fundo da concha. E eu vou agora começar a contar o número de golpes que são necessários para que esse solo comece a fechar, tá? Para que feche essas ranhuras. Vamos ver se esse teste vai ser válido, né? Se ele estará maior de 10 ou menor do que 40 golpes para fechamento. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Já passou. Preciso de mais água. Então, só me provou aqui que a quantidade de água que eu preciso é maior do que a que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar isso daqui, essa quantidade de solo para cá e vou adicionar mais água. Vou pegar essa seringa menor. Vou colocar o que? Mais 3 ml? Mais 3 ml de água, tá? Dividir ele bem onde o solo está mais seco. E vamos lá.
Pronto. Vamos lá de novo. Tem 43 golpes, eu não sei se é possível ver. Ó, ele fechou lá no meio. Deslizou, digamos assim, né? E bem no lugar onde ele fechou, eu vou tirar agora, vamos anotar primeiramente, 43 golpes. Vou tirar uma quantidade de solo, cápsula 1 DLL, vou tarar ela primeiro. E vou tirar uma quantidade de solo para determinar quanto de umidade aqui em percentual eu tenho. Qual é o teor de umidade que está nessa amostra. Então, primeiro eu vou tarar, assim que eu tarar eu coloco a quantidade ali naquela primeira cápsula para levar para o fogareiro e secá-la. Só um minuto que essa balança ela é realmente demorada. Importa a quantidade? Não, não importa. Importa eu saber a massa que ela tem aqui enquanto úmida, depois a massa depois de seca. Então, como eu já tarei a cápsula, o que tem aqui é simplesmente solo mais água, solo úmido. Então, para a primeira cápsula, né, a número 1, nós fechou com 43 golpes. Eu tenho aqui solo mais água, eu tenho, deixa eu parar de variar, 6,67 gramas. Pronto. Isso vai para o fogareiro depois. Volto para cá, coloco mais água, agora eu vou de 3 em 3%. E agora nós vamos repetir esse teste de maneira acelerada, não preciso ficar narrando mais e contar quantos golpes para fechar em cada uma das fases à medida que eu acrescento água. De novo, agora 35 golpes, eu não consigo mais ver o fundo, tá? A parte dourada do fundo. Então, 35 golpes, fechou a segunda. Cápsula 2, 2. Tarou. Bem no ponto que fechou, eu vou tirar um pouquinho para fazer o teste de umidade. Estabilizou em 7,94 gramas.
Repete-se o processo. Agora a consistência já vai ficando barrenta, né? Ele vai ficando uma cor bem mais amarronzada, um marrom mais claro, tendendo a um marrom mais claro, ficando uma cor de barro. Que é o que se espera, né? A gente está tentando fazer exatamente isso, né? Fazer ele virar lama, fazer ele virar barro. Esse é o objetivo nosso. Então nós estamos conseguindo. Trinta golpes, ó, é o que aconteceu com ele. Agora ele fechou mais aqui na frente, né? Deixa eu marcar. Aqui, ó, 30 golpes. Olha o que aconteceu com ele. Fechou aqui na frente. Então, vamos de novo. Esse é o 3. Então, eu tenho 30 golpes. E vamos solo mais água. 3. ,88 gramas. Lembrando, não interessa se foi mais ou menos que as outras cápsulas, o que interessa é o teor de umidade. Então, não estou preocupado em que a primeira foi 6,67, depois 7,94. Não, não é essa a minha preocupação. Mais 2 ml. Como eu estou com medo de desandar, eu vou colocar 1,5. Porque no começo eu coloquei mais água, né? Então, 1,5 ml. É possível mostrar a consistência? Olha o jeito que ele está ficando já. Todo barroso, né? Então, é isso aqui que está acontecendo quando eu estou colocando mais água. Então, vamos lá. Vamos mais uma vez fechar aqui o Casagrande, encher a concha e ver como que ele vai se comportar. Já deu para perceber, né, que quanto mais água, a tendência é fechar com menos golpes, né? E isso está se provando aqui na nossa prática. E esse é o objetivo da prática, né? Provar o que a gente fala lá na teoria. Fica bem mais fácil de moldar, ó, fica muito mais rápido para moldar.
Eu passo esse último equipamento, esse último cinzel aqui, é para limpar o fundo mesmo, para eu conseguir enxergar o dourado da concha, né? Que aí fica até mais fácil de observar o fechamento. Ele fica com espaço e a gente observa. Então vamos lá. Ó, dá para observar aqui? Eu parei com 18, fiquei com medo de ter fechado, mas tive certeza, ó. Entre essas duas marcas, ele fechou. Então, paramos com 20 golpes. Então, 4 deu 20 golpes. 4. Pessoal, deixa eu ver o que está acontecendo aqui para travar. Só um segundo, tá? Porque a internet está boa. Vocês estão me ouvindo, né? Dá um ok aí, Paulo. Ok. Estamos sim. Ok, obrigado. Só um segundo, tá? E William, você viu minha resposta aí? Aproveitando o ensejo, enquanto eu atualizo o vídeo. Não, vi sim. Entendeu? Nós vamos pesar. Nós vamos pesar cada um daqueles solos. Então, se um tiver 200 gramas ou tiver 160 gramas, não tem problema, porque é antes da secagem versus depois da secagem, tá? Entendi. Mas a premissa é que o solo seja bem homogêneo, né? Quando você coloca na... Você misturou, ele é bem homogêneo dentro da sua amostra, assim, então aí independe, né? Sim, Essa é a premissa, né? Que você tem que Essa é a fazer bem premissa. isso. Sim. Só um minuto, deixa eu ver o que está a acontecer. Eu estou mais crendo que ele está travando por conta do processador do computador em si, e eu parei de fazer as outras coisas que eu estava fazendo, do que propriamente pela internet. Deixa eu fazer até um teste de velocidade aqui. Nossa, hoje de manhã a aula fluiu tão bem, mas tão bem. Estou conectado no 5G. 2.4 de conectar. Espera que eu estou trocando a rede, moçada. Deixa eu... Pronto. Executar o teste novo. Tanta coisa, não. 71 de pico de download. 14.1 de pico de upload. Então, concluímos que nós não temos problema de internetica. Vamos ver lá, então. Vamos começar de novo o vídeo. De novo quer dizer, né? Vou abri-lo de novo e voltar no ponto que estava. Eu não prestei atenção. Quem consegue me dizer, lembra o ponto exato que ele estava? Se eu não me engano, foi na cápsula 4, né? 20 golpes. Depois o meu parou aqui. Peraí, que não.
abrindo ele de novo. Ele não para, infelizmente, ele não para onde ele tinha. Eu não olhei onde ele travou. Espera aí que eu estou vendo o vídeo aqui só para ver onde eu ponto. Cápsula 3. Pronto, no exato ponto da pesagem da cápsula 4. Vamos tentar novamente. Destravar outra vez o problema no processador no vídeo. Aí a gente passa para o plano P, que é apresentar os resultados. Que eu os tenho aqui em slide. (6,49 gramas). Aí, à medida que eu falo, vai variando, né? Mas 6,49. Pronto. O último ponto dos 5, voltar e agora colocar mais 2 ml de água. Porque esse ponto não tem problema se ele desandar. Vocês vão entender o porquê na hora dos cálculos. Na verdade, o ideal não é que ele desande, né? Mas eu já tenho um limite superior e um inferior. Agora já ficou de novo difícil de moldar por conta do tanto que ele está mole. Já me dificultou para moldar. Antes estava fácil, rápido. Agora já não tanto assim. Olha o que aconteceu com 12 golpes. Fechou quase todo, né? Não fechou em um ponto igual aquela hora. Fechou quase todo com 12 golpes. Claro, né? Ele está tendendo a ser uma lama, ele vai cada vez suportar menos vibração, né? Um pequeno comentário que eu gostaria de fazer, né? Nós aqui utilizamos 70 gramas de solo para fazer esse ensaio.
Em muitos laboratórios, eles enchem a colher, a concha toda, né, usando o triplo. E aí, isso há alguma alteração no teste, no ensaio? Não. Em obras de terra, eu não sei especificamente qual vai ser a matéria, agora está havendo uma união de grades aí, né, de currículos, mas o colapso da estrutura de solo por encharcamento, ele tem a ver com a altura da camada, não com o comprimento. Então, quais são as variáveis que implicam aqui no fechamento? É a espessura da camada que está fechando, certo? E a altura da concha para dar o golpe. Por isso que eu não me preocupei em monitorar se estava exatamente na metade, se estava um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas sim sempre delimitar a altura em função da concha. Aí eu sei que eu estava trabalhando sempre com a mesma altura, tá certo? Uma vez que o deslizamento depende, se vocês forem estudar pelo método de taludes infinidos, pelo método de Kuhlmann ou pela teoria do empuxo de Terzagh, tudo varia em função da altura e da vibração. Bom, então, nossa quinta vez, nossa quinta experimentação, nós fechamos aqui com 12 golpes e, como é de praxe, vamos tarar aqui a cápsula e determinar o teor de umidade deste cara também. Uma vez que você, enquanto aluno, enquanto ela tara aqui, você já pode ir pensando, né? O que tem que acontecer com o teor de umidade? O teor de umidade da primeira tentativa, né? Da primeira tentativa não, da primeira vez que nós rodamos o experimento para a quinta vez que rodou o experimento, o teor de umidade ele tende a subir, ele vai aumentar ou vai diminuir, né? Então, é algo assim que vocês já devem estar aí na cabeça de vocês confabulando. Zerou. Vamos lá. Fechou em quase todos os lugares. Aqui fica fácil tirar, não tem um ponto específico. Lembrando que, eu não sei se eu falei, acredito que sim, mas só para reforçar, o local que você tira para determinar o ponto de umidade é o local aonde fechou, tá? — 10,47 gramas. Beleza. Agora nós vamos encerrar esse pedacinho aqui, dar uma limpada na bancada, levar para o fogareiro e assim que a amostra estiver seca, nós voltamos e pesamos novamente para determinar a massa. Aqui nós temos massa de solo mais água, aí nós teremos massa apenas de solo. E aí a gente consegue determinar o teor de umidade. Beleza? Até agora mesmo. Bom, fomos para o fogareiro, secamos, aproximadamente 15 minutos, né, nesse intervalo aí nós esperamos. E eu havia pesado, né? Porque eu tirei a tara das cápsulas. Então, como eu não considerei as cápsulas, eu vou precisar de uma cápsula auxiliar. Se eu tivesse pesado solo mais cápsula mais solo mais água, ou seja, cápsula mais solo úmido, eu poderia simplesmente voltar cada uma das cápsulas para a balança e tirar a medição. Como eu não pesei as cápsulas, simplesmente solo mais água, eu vou precisar de uma cápsula auxiliar, certo? Vou tarar essa cápsula auxiliar para que eu tenha simplesmente a massa do solo. E agora, massa do solo sem água. Então eu vou ter simplesmente solo e aí a gente vai poder determinar o teor de umidade. Esperar ela tarar. Ela tá quente, é por isso que eu tô pegando com esse pegador, tá? Nós não aguardamos ela esfriar a temperatura ambiente. Como está tarado, 5,68 gramas, essa é a 1. Ela era 6,67, passou para 5,58.
5,68. Eu fico conversando, fica variando. Então, vou jogar isso fora, que não me interessa mais. Vou para 2. Pronto, 2. Não preciso tarar de novo, é a mesma cápsula, né? 6,7. 6,7 gramas. Quatro ponto 82. Cinco ponto 17. Oito ponto 38. Bem, com isso, nós encerramos a parte prática mesmo e agora fica só a parte dos cálculos, né? Onde eu devo determinar o teor de umidade de cada uma dessas amostras. Lembrando que o teor de umidade, a equação do teor de umidade é igual a massa seca dividido pela massa total, ou seja, massa de água mais massa de solo, né? Segunda pesagem dividida pela primeira pesagem. Já simplifiquei a vida para todos. E o resultado disso multiplicado por 100. Então, a gente vai ter aí um teor de umidade em percentual. O que me interessa é o teor de umidade, que nós não conhecemos, referente a 25 golpes. E aí vocês vão me dizer, mas não houve 25 golpes. E assim, raramente há, né? O que nós tivemos foi 43, 35, 30, 20 e 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o teor de umidade do terceiro teste em que fechou com 30 golpes, vou pegar o teor de umidade do quarto teste que fechou com 20 golpes e eu vou ter um limite superior e inferior. Se eu tenho dois limites e quero determinar um valor intermediário a eles, crendo que nós estamos tratando de uma equação linear, eu posso fazer uma interpolação linear. Para essa interpolação, eu determino x, que é o valor da umidade, que referia-se na estimativa a 25 golpes. Tá certo? Esse é o valor do LL, ou limite de liquidez. Tá certo? Para continuar os limites de Atterberg, lembra que eu falei que era um limite superior e um inferior, né? Nós fizemos o LL, agora nós precisamos do LP. LL é o valor do qual a umidade que faz com que o solo comporte-se como líquido. E agora, qual que é o valor limite ou inicial que faz com que o solo comporte-se como rígido, né? Quebradiço? A gente determina através do LP, limite de plasticidade. Vamos arrumar a bancada aqui e vamos passar para o ensaio do LP. Cleverton, eu fiquei com a dúvida aqui. Cleverton. Oi, diga. Eu fiquei com a dúvida. No finalzinho, você fez a interpolação entre o 20 e o 30 golpes. Uhum. Tem alguma razão para a gente não fazer uma regressão? Porque você tinha feito 5 testes, né? Sim. Então, em teoria, eu tinha uma nuvem de pontos ali que, pelo mínimos quadrados, você teria
uma reta que seria a mais fitada ali. É pouca diferença que dá na prática, ou eu poderia fazer por interpolação também, assim. Não, na verdade a teoria te fala por interpolação, né? Se você pegar o fundamento Desculpa, uma regressão, desculpa a regressão. Poderia, eu vou pegar os valores aqui enquanto passo o LP e vou fazer por regressão. Vou jogar no Excel aqui, usar o MMQ e ver o que dá. Porque assim, eu estou trabalhando em cima da teoria, a teoria fala, né, método de interpolação. Agora, você me fez uma pergunta que eu nunca nem tinha pensado a respeito disso, mas você tem razão, tem uma nuvem de pontos, né? Você tem pares ordenados, né? Pessoal, o que o William está falando? Ele tem pares ordenados, né? X e Y, chama X de umidade, Y de número de golpes, ele tem vários pares ordenados, então ele tem um gráfico, se você fizer um gráfico X e Y, você vai ter um ponto ordenado que vai formar ali uma nuvem de 5 pontos. O método eu não sei explicar tão bem, o William, assim, apesar de eu ter usado esse método algumas vezes, inclusive no mestrado, esse método numérico diz o seguinte: a gente tenta achar uma reta que se aproxime o máximo possível entre esses pontos, pegando a média dos pontos e subtraindo do valor do próprio ponto. É alguma coisa assim, a raiz quadrada dela, eu não lembro da equação direitinho. Você pode, se você quiser complementar de maneira mais pontual ou me corrigir, fique à vontade. Não, é isso mesmo. É porque a regressão é isso que você falou, né? É você pegar o ponto menos a média, eleva ao quadrado, divide por n. Aí eu acho que é isso que você faz. Porque no caso, como você pegou só 2 pontos, parecia que era uma interpolação. Na verdade, você faz uma regressão, né? A lógica é fazer uma regressão, né? Por isso você tem 5 pontos, né? Senão você faria. Eu acho que é isso. Foi boa a sua pergunta. Enquanto vocês veem o LP aqui, eu tenho os resultados já, eu vou apresentar no final do LP, eu apresento os resultados da interpolação. Eu vou fazer a regressão aqui, vamos ver o que dá. Vou achar a equação e achar o R quadrado, né, para ver se dá um valor legal e apresento no final. Muito bem. Vamos para completar, né, essa prática limite de Atterberg. Ela não acabou, né, são os 2 limites, superior e inferior. Vamos para o limite inferior agora, que é o limite de plasticidade. Vamos lá. Só um minuto que eu estou entrando novamente no Drive. Plasticidade 0,3.2. O processador já está igual eu. Só que não existe energético para processador, né? Coitado. Beleza, o que vocês estão vendo agora é o técnico Luiz e nós vamos começar aí o procedimento do LP, limite de plasticidade. Quantidade de solo é a mesma, 70 gramas, passada na mesma peneira, na peneira 4 ou a 0,42 milímetros, tratando de ABNT, tá? Então, 70 gramas na 0,42. E vai se adicionar uma quantidade de água, estamos adicionando aí 10 ml de água, para começar o experimento. Esse experimento, vocês vão observar, consiste em homogeneizar o solo com a água e formar ali com ele pequenos cilindros. E esses cilindros, quando quebradiços, é o ponto que nós esperamos que é chamado de limite de plasticidade. Melhor do que eu ficar falando é vocês observarem. De maneira bem sucinta, o que vocês vão ver aí? Colocando a amostra no recipiente e adicionando água, vocês já estão vendo a homogeneização. De maneira
cilíndrica moda-se na palma da mão uma bolinha, né? E para quê? E ele vai ficar rolando isso na palma da mão. Para quê? Porque a mão puxa a água, né? E depois formando os pequenos cilindros, tá? À medida que for acontecendo, eu vou contando para vocês. Esses cilindros que ele começou a moldar, esse cilindro que ele começou a moldar, o final dele, a gente tem ali o molde metálico, né? E esse molde metálico tem 10 centímetros de comprimento e um diâmetro de 3 milímetros. Então, o que ele vai tentar fazer é imitar um cilindro cujo comprimento meça 10 centímetros e o diâmetro 3 milímetros. Como não foi possível da primeira vez moldar o cilindro, ele homogeneizou mais uma vez, juntamente com o resto do solo, dos 70 gramas de solo, e novamente vai tentar moldar esse cilindro.
Notem que essa é uma prática, ela é extremamente manual, né? Uma prática delicada, extremamente manual, e por isso nós temos alguns limites, e um limite até mais confortável para os resultados dessa prática, né? As umidades observadas, aí, os teores de umidades medidas, eles não podem diferir da média em 5%. Então, suponhamos lá que nós achamos aí 3, 4 e 5% em cada uma das amostras. Vamos fazer 3 pontos, né? 3 pontos de coleta. 3, 4, 5, né? A média aí vai dar 3 com 4, 7 com 5, 12, dividido por 3, 4, óbvio, né? O ponto central. Então, 5% de 4, 4 vezes 5, 20. Então, a umidade dessas amostras não pode ser maior do que 6 e menor do que 2. Então, o resultado 3, 4, 5 é um resultado válido, tá? Para os teores de umidade. E essa margem aí de 5%, ela vem justamente para dirimir os problemas do ensaio manual, né? As diferenças entre um técnico e o outro fazendo o mesmo ensaio. Pronto, temos aí o primeiro cilindro. Então, é esse cilindro que vai ser partido em pedaços, vai para a cápsula, para a gente determinar aí o teor de umidade desse primeiro cilindro, tá? Esse será o cilindro número 1. Pode pesar a cápsula, não precisa tarar a cápsula não, pode fazer tudo junto. Perfeito. Oito 8,43 gramas. Então, cápsula mais solo mais água, 8,43 gramas. Repete-se o ensaio por mais 2 vezes.
Beleza, retificando aí, então nós temos, ratificando na verdade, né? Nós temos aí, primeira cápsula, cápsula solo e água, 8,43 gramas. Segunda, cápsula solo e água, 8,23 gramas. E terceiro, cápsula solo e água, 8,47 gramas. Vou para o fogareiro secar, tirar essa água que está contida no solo. Voltamos para mensurar a massa do cápsula mais solo seco. Beleza. Aqui encerrando, então, nós fizemos as pesagens aqui e eu vou passar para vocês as massas. Então, com solo seco, né, depois que ele voltou lá da estufa. Então, solo mais cápsula seco, não tem mais água. Do primeiro ponto, 8,12 gramas. Do segundo, 7,93 gramas. Do terceiro, 8,19 gramas. E a massa da cápsula, porque nós vamos precisar dela para fazer nossos cálculos, da primeira cápsula, 6,44 gramas. Da segunda cápsula, 6,3 gramas. E da terceira cápsula, 6,65 gramas. Agora vamos analisar os resultados finais e fazer os comentários finais para fechar essa prática. Bom, então, agora com os resultados de cada um dos 5 ensaios, eu montei esta tabela. Então, vocês podem ver aí, na primeira coluna nós temos o ensaio 1, 2, 3. Eu pulei, coloquei LL, 4 e 5. Golpes 43, 35, 30, 25, 20 e 12, de cima para baixo. Por que eu abri uma linha entre as linhas que nós observamos no nosso ensaio? Porque o limite de liquidez, não é? Que nada mais é do que o percentual limite de umidade no solo, ou de teor de umidade, no qual, se nós tivermos umidade acima desse, o solo começa a se comportar como líquido, é o teor de umidade equivalente a 25 golpes. Então, trocando em miúdos, limite de liquidez é o teor de umidade referente a 25 golpes. Mas nos nossos experimentos, nos nossos 5 experimentos, nós não observamos 25 golpes. Então, nós temos ferramentas matemáticas para isso, e a ferramenta utilizada aqui, a mais recomendada, é a interpolação linear. E aí, para isso, eu coletei as amostras, os detalhes, né, essas quantidades que foi passado há pouco na prática. Nós temos aí solo mais água e somente solo. O teor de umidade, ele nada mais é, só recapitulando o que já foi dito várias vezes, que é a massa da água dividido pela massa do solo, se você quer em percentual vezes 100. Então, se eu pegar e subtrair solo mais água de solo, eu tenho a massa apenas da água. Dividindo pela massa do solo, 5,68, e multiplicando isso por 100, eu tenho o teor de umidade. Então, resumidamente, o LL eu peguei aí 30 golpes está para 21,99% de umidade, 20 golpes está para 25,53% de umidade e 25 golpes está para quanto? Basta interpolar, né, gente? 30 menos 25 dividido por 30 menos 20 é igual a 21,99 menos x dividido por 21,99 menos 25,53. Ao você resolver esse algebrismo curto, encontrará aí 23,76% de umidade. Esse é o limite de liquidez. Para fechar a prática, o limite de plasticidade. Então, observando aqui no slide do resultado do limite de plasticidade, nós temos nossos 3 ensaios, onde eu tenho aí o peso ou a massa de cápsula, solo e água, depois eu tenho a massa da cápsula mais solo e a massa somente da cápsula. Teor de umidade, massa da água dividido por massa do solo. Então, como é que eu encontrei isso? Ora, se eu subtrair cápsula mais solo mais água de cápsula mais solo,
cápsula subtraiu de cápsula, zerou, solo subtraiu de solo, zerou, sobrou massa de água. E se eu dividir isso pela massa de cápsula mais solo, subtraído de cápsula, cápsula zerou, sobrou apenas solo. E fazendo a média algébrica simples, nós temos aí 18,35% de média. E eu coloquei embaixo ainda que os limites, como ele é um ensaio, eu já havia falado há pouco, né, na hora que a gente estava executando o ensaio, que ele é um ensaio extremamente manual, manufaturado, existem limites aí para a gente validar ou invalidar esse ensaio. E esse limite é dizer que os teores de umidade dos 3 pontos, depois de conhecida a média, não podem ser superiores ou inferiores a 5%. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei 18,35%, que é a média, acrescentei 5%, que é o que eu chamei de superior, que deu 19,26%, e subtraí 5%, que eu chamei de inferior, 17,43%. Observando os teores de umidade individuais, eles estão todos contidos entre o limite de 19,26, limite superior, e 17,43, limite inferior. Ou seja, a prática é válida. Nossa prática de limite de liquidez foi válida, nossa prática de limite de plasticidade foi válida. Com isso, encerramos mais essa prática, a prática número 3, e aguardo vocês na nossa próxima prática. Um abraço. Muito bem, muito bem, muito bem. Viram aí como fazer? Não tem muito o que fugir, né? Temos esses limites, né? Toda a prática, eu falei manufaturado, né? Eu usei o termo errado ali, né? É manual, é rudimentar, né? E aí a gente esbarra, eu sempre me pergunto, mas eu só me lembro de me perguntar isso ou de tentar ler próximo das aulas de vocês aqui, das aulas práticas. Como nós não temos um método mais avançado, em que não dependa ali da mão do técnico propriamente dito, né? Que o Casagrande não dependa do giro manual, né? E não temos. E eu entendo que, como já tem muita literatura calçada nesse sistema, posso chamar de arcaico, parece que não evoluiu e continua dependendo disso. Então, todas as vezes que vocês lerem, dentro da engenharia, da própria arquitetura, né, a gente tem muita matemática, a gente tem principalmente álgebra, né, nós temos muita física, um pouquinho de química, mas nós temos muita norma. Mais do que tudo isso, se somar tudo, não dá a quantidade de normas. Então, tudo é baseado em normativas. E as normativas, claro, usam ferramentas matemáticas para que você se encaixe nela. Então, a engenharia civil é muito, a parte de dimensionamento, de cálculo estrutural, dimensionamento de movimentos, dimensionamento de aterros, dimensionamento de duto de água, dimensionamento de abastecimento de cidades. São todos baseados em norma, tá? Hidrossanitária, elétrica, tudo baseado em norma. Tudo baseado em norma. Tem um princípio físico, é óbvio que norteia a norma, isso não saiu das vozes da cabeça de ninguém. Mas, na verdade, alguém que nunca viu física, mas que tem conhecimento de engenharia, né, e que consegue aí usar um Excel, uma ferramenta de cálculo, ou mesmo um programador de sistema, ele consegue seguir norma, porque ela te apresenta a equação. Agora, você tirar conclusões a respeito daquilo, ponderar, achar até onde a norma é aplicável, não é aplicável, verificar onde ela é exacerbada, onde ela não é, aí você precisa de conhecimento físico, aí você precisa do conhecimento dos princípios, mas seguir à risca, precisa, você não vai fazer juízo de valor a respeito das coisas, né? E o interessante é que o engenheiro ele tem a capacidade, por isso que vocês fazem cálculo, é por isso que vocês fazem física, é para que vocês tenham condição de fazer juízo de valor a respeito das coisas estudadas. E por falar em juízo de valor, eu aqui no finalzinho, eu não tinha os slides, mas no finalzinho, enquanto estava falando lá, eu preenchi, por isso que a minha planilha ficou mais ou menos aqui. Mas eu consegui o
William e colegas, utilizar outro método matemático, um método matemático mais rebuscado do que simplesmente você achar um limite intermediário, um valor intermediário através de dois limites, que é a interpolação, pelo método dos mínimos quadrados, né, uma regressão linear mínimos quadrados. Então, vou apresentar para vocês o que aconteceste aqui. Bom, vocês veem minha tela aí? Aqui eu preenchi, certo, o que eu tenho lá de informações, já espero que eu tenha, mas eu preenchi certo, sim, eu fiz meio correndo, mas eu preenchi certo. Fiz um gráfico aqui de linha de tendência, deixa eu até colocar os pontos aqui, que fica mais fácil. Fiz um gráfico aqui e chamei uma linha de tendência, e não gostei muito, porque o R quadrado para 5 pontos, ele devia ser mais próximo de 1, né? O William é matemático, então ele pode nos dizer isso com mais propriedade. Mas do que eu aprendi, quanto mais próximo é R quadrado de 1, não, que eu aprendi não, é assim, né? Quanto mais próximo esse valor desse R quadrado, moçada, deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho. Não consegui, mas quanto mais próximo de 1 esse valor desse R quadrado, melhor, mais fidedigno mais próximos os pontos são da função que eu achei. Eu encontrei uma função, então, através desse método que descreveria uma reta mais próxima possível dos pontos, e aí, sendo y o valor do teor de umidade e x o número de golpes. Na hora que eu substituir isso aqui na função, menos 0,281 vezes 25, eu podia até substituir isso aqui por isso, né? Para ficar mais bonitinho. Eu achei 22,53. E lá tinha dado 23 ponto qualquer coisa. Já não lembro mais. Alguém lembra? Não lembro. Era 23 ponto qualquer coisa. Então, é isso daqui que nós temos. Mas eu observei que o comportamento dessa função não ficou alguma coisa na hora de determinar a umidade, ou então o número de golpes. Por isso que um ensaio ele deve ser feito pelo menos 3 vezes, né? Mesmo tendo 5 pontos, você deveria fazer de novo para tirar uma outra prova. Veja, o que acontece com a umidade? À medida que cai o número de golpes, aumenta a umidade. Só que chegou num ponto que a umidade inverteu. Então, nós temos nosso gráfico, tendo esse comportamento, ele deveria ser decrescente todo o tempo. Então, ele teve aqui uma pequena ascendência. E isso faz, então, que seja mais difícil de uma função linear acompanhar esse cara, né? Talvez se a gente tivesse uma log aqui, talvez ela chegasse mais perto. Não, chegou mais perto, não. Pelo contrário, né? Talvez se a gente tivesse uma exponencial. Vou tirar isso daqui, deixa eu tirar essa cara aqui. Só. Cleverton, Oi. na prática, Sim. faz muita diferença ser 22 ou 23? Não, faz muita diferença, não. É porque a sensação que eu fiquei foi que um método e o outro eles dão resultados muito próximos, assim, que não mudaria a sua postura de engenheiro para. Não mudaria, não. Mudaria, não. É isso. Perfeito. Só que olha o que acontece. Eu fui lá e retirei, eu copiei ela aqui, e retirei o 12 golpes, tá? Retirei o 12 golpes para tirar, para que o comportamento da função fosse totalmente decrescente. Agora o R quadrado já chegou a 943 e aqui nós já chegamos a 23,48. Chegamos mais próximo. Mas essa diferença dessa umidade aí são parâmetros, e aí a tomada de decisão não vai mudar muito por conta de 0,5%, por exemplo, de umidade, é o que você falou. Não é um fator determinante, né? Bom, pessoal, para essa terceira aula, deixa eu parar a apresentação.
Para a terceira aula, é isso que nós temos, tá? Mas eu só reforçando, o William e colegas, eu usei aqui porque o William me deu aqui, me deixou curioso com relação a outro método matemático para determinar os 25. Mas se você for na literatura principal, eles vão falar interpolação mesmo, tá? Muito bem, vou encerrar essa aula, vou convidar vocês a passarem direto para a aula seguinte. Todos concordam? Aliás, melhor, alguém discorda? Creio que não. Vamos passar direto para outra aula, eu já vou iniciar ela, colocando, então, para vocês, o ventilador está virado para cá, por isso que a câmera está tremendo. Colocando para vocês a prática que eu considero a mais importante de todas, porque ela serve para todas as áreas da engenharia, que é a compactação. É um vídeo de 50 minutos, e aí nós encerramos esse vídeo, faço alguns comentários e pau na máquina. Encerramos nossa prática, tá? Aguardo vocês no próximo link. Tchau!